Quem nunca se apaixonou no ensino médio, que atire a primeira pedra. Todo mundo teve um crushzinho na escola, e esse filme vem falar justamente disso, o que você faria para conquistar o seu crush. Esse é o filme O Último Episódio. Vamos lá? O diretor que escreveu esse filme, ele fala que se baseou na própria vida, na própria infância, que aos 13 anos, em 1991, que o filme se passa em 1991, ele quis contar um pouco do que ele viveu. Então, ele filmou no mesmo local que ele cresceu, no mesmo lugar que ele estudou, e quis falar um pouco sobre isso. Ele fala que se baseou na série Anos Incríveis e que pra gente vai ser uma carta de amor ao saudosismo. O filme, ambientado em 1991, acompanha Eric, um garoto de 13 anos que inventa ter uma fita com o final lendário de Caverna do Dragão, para impressionar a menina de quem gosta, vivendo as descobertas da adolescência. Primeiramente, eu já quero dizer que esse filme é lindo no aspecto visual, é extremamente saudosista. Eu me vi muitas vezes pensando na minha adolescência e na minha infância. Em 1991 eu estava aí com 12 anos, então é muito bacana poder rever, e eu acho que o diretor tomou todo o cuidado para trazer os mínimos detalhes para esse filme. Então, por exemplo, vai filmar ali a cozinha, a gente vê aquelas garrafas antigas de refrigerante, as garrafas, aquelas latas de óleo grandona, os fogões, as geladeiras antigas, o figurino também, bem antigo, né? Eles usando Hadley, mochila da Company, Pacalolo, né? Então, assim, a pochetezinha colorida, roupas fluorescentes, cartazes, e tudo isso também em volta aí ao desenho Caverna do Dragão. Então, esses três meninos, esses três crianças são amigos, eles estudam na mesma escola, e o Eric tá apaixonadinho pela novata da escola. E ele vai fazer de tudo para conquistar ela. Ele é muito tímido e ele tenta ter uma conversa com ela, falando que viu que ela estava com o braço engessado e que tinha o desenho do unicórnio do Caverna do Dragão. Então foi uma forma dele tentar falar com ela. E aí falou: ó, você sabia que eu tenho o último episódio do Caverna do Dragão? Mas, ué, não existe, né? E aí ele inventa essa história e ele tenta fazer de tudo para conquistá-la. Então, esse filme é muito bom, assim, nesse aspecto. Primeiro, assim, pra gente poder lembrar, quem não, como eu disse, né? Quem é que nunca teve um crushzinho na escola, um apaixonitezinho ali, que seja pelo professor, que seja por um amiguinho da escola, e que tenta desenvolver isso da melhor forma possível. E assim, ele tentou com a leveza, com a simplicidade trazer isso para a história. Então não tem nada aqui de forçar barra, né? Porque são crianças e estão vivendo aquela coisa da infantilidade, do carinho, da descoberta, do primeiro amor. E não tem nada apelativo, nada pesado. Pelo contrário, é um filme extremamente leve, simples e lindo de se ver. Então, eu lembro muito da minha adolescência. Quem não teve uma mochila da Company, quem não chegava da escola e ia correndo para assistir Caverna do Dragão. Inclusive, eu estou precisando assistir o último capítulo que tem no YouTube, eu não assisti até hoje. Mas assim, sabe, é aquele saudosismo legal. E aí ele pega, compra uma revista que tem a música do R.E.M., Losing My Religion. Então, assim, tem muita citação da cultura pop nesse filme, a gente relembra de muita coisa. As atuações são muito boas, são simples, são divertidas. O Eric, por exemplo, que é esse menino que está apaixonado, e ele vive um conflito muito grande com a sua família, porque a mãe, eles estão quase perdendo a casa, o pai se matou. Então, assim, é para ele uma situação muito difícil, isso que ele está vivendo, e mostrando a delicadeza e a beleza de uma grande amizade. Esses três aí são super amigos, na hora da alegria, na hora da tristeza, e é divertido de se ver. Então tem aquelas brincadeiras de rua, não existia nessa época, não existia celular, não existia nada, então assim, a gente se contentava e era muito feliz com a televisão, assistindo os desenhos, a menina mostrando que ela adora a música da Xuxa, aí tem os LPs, tem as fitas cassetes, aí tem aquela ascensão do rock, né, Legião Urbana, Capital, entre outras coisas. Então foi um filme muito gratificante de assistir, eu fiquei super feliz de ter assistido, de ter tido a oportunidade de assistir esse filme assim que resgata a nosso saudosismo, que resgata os anos 80. É uma época insubstituível, então eu acho que
80% das pessoas que viveram nos anos 80 falam que foi a melhor época da sua vida. E para mim foi. Então, assim, eu tive uma infância muito bacana, poder assistir os desenhos, filmes, séries, games e tudo, assim, viver uma época muito legal, que foi uma transição bem interessante na época. E as roupas também, né? Aquele cabelo de ladinho, aquele cabelinho à la Chitãozinho Chororó, uns cabelos espalhafatosos, umas roupas muito loucas, mas quem nunca, né? E assim, eu fiquei muito empolgada, muito feliz com o que eu vi. A trilha sonora também, aí de Legião Urbana, a Xuxa, R.E.M., entre outros. E é muito bacana. E eu dou aqui uma ênfasezinha maior à personagem, a atriz que faz a professora da escola. Ela simplesmente tá total caricata aqui. Ela tá a cara das nossas professoras dos anos 80 ali, da quinta série, oitava série, que é aquela professora muito engraçada, que tem toda uma gíria para falar, o jeito dela de falar, de se expressar. Eu achei maravilhosa. Ela tá perfeita aqui no filme. Acho que assim, eu vi meus professores ali na personagem, muito bom. E é isso, assim, é um filme que me surpreendeu positivamente, que eu não dava nada, mas quando eu vi escrito Caverna do Dragão, eu falei, opa, aí eu já gostei. Então, realmente, assim, é lindo o visual dele, então, assim, o cenário tá de fazer a gente se emocionar bastante e lembrar da nossa época de adolescente. E como eu falei também, ele é um filme muito simples, muito singelo, muito tranquilo. Ele não precisou de muita coisa para ser bom, né? Então, assim, não precisou trazer temas intensos atuais, misturar as coisas. Não, foi a simplicidade do diretor de querer falar um pouco da sua infância, da sua história quando ele tinha 13 anos e tentar trazer isso para a atualidade. O que eu achei que ficou sensacional, justamente por isso, né? A gente imaginar e a gente agora, em 2025, e poder rever as coisas daquela época. Então a gente vê um vinil, a gente vê uma pochete, a gente vê um Fusca, entre outras coisas. Então eu achei bárbaro. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. O último episódio estreia dia 9 de outubro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme nacional, o último episódio, ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!